Senador Tasso Gereissati, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia, é um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. E eu já quero começar sabendo o seguinte: o senhor já declarou que considera que esta pode ser uma das CPIs mais importantes do Congresso Nacional. E diante dessa expectativa da gente obter respostas, num momento tão difícil, o que o senhor acha imprescindível que seja respondido durante os trabalhos dessa comissão? E obrigado pela sua presença. Primeiro, muito obrigado, bom lhe ver. Faz tempo que eu não lhe vejo, fico muito feliz em vê-la tão bem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você novamente. Quando eu disse que, respondendo a sua pergunta, era a CPI mais importante, uma das CPI mais importantes, talvez a mais importante da história, porque nós estamos aqui tratando de já mais de 420 mil mortos e em progressão. É a maior mortandade da história do Brasil. Hoje nós estamos com cerca de 2.500 óbitos por dia. Eu tenho feito algumas comparações, mas um Boeing deve ter capacidade para 200 passageiros. Então, é como se todo dia no Brasil nós tivéssemos um acidente fatal de 10 Boeings, talvez, mais de 10 Boeings, todo dia caindo no Brasil, e sabendo que amanhã nós vamos ter outros 10 Boeings, 11 Boeings caindo de novo, e assim por diante. É uma tragédia. E a gente se acostuma até com esses números gigantescos. E só começa a perceber mesmo a gravidade disso, sentir, não é perceber, quando nós começamos a ver gente nossa. Um de nós, pessoa ligada a nós, indo para uma UTI, sendo entubado e até indo a óbito. E essa CPI tem como razão principal encontrar as razões, omissões, ações, erros que fizeram o Brasil chegar a esse momento trágico. E, quem sabe, ajudar até daqui para frente a diminuir esses erros ou consertar essas omissões. Então, é essa a razão pela qual eu falei isso. Respondendo também diretamente a você, a expectativa é que nós encontremos essas razões. Algumas já foram encontradas, estão sendo encontradas. Por exemplo, a subestimação da gravidade da pandemia na hora certa, quando se considerou o governo federal que era uma gripezinha sem maior importância. Segundo, em função disso, se não deu a necessária atenção, urgência e importância a que essa pandemia gravíssima seria contornada ou mitigada com dois elementos principais. Um conjunto de elementos, mas os dois mais importantes, ou três, seria a vacina, quando ela chegasse. Não se comprou a vacina no momento certo, na hora certa, em que a maioria de outros países do mundo estavam já encomendando as suas vacinas. Perdemos a primeira viagem das vacinas. Isso, nas duas últimos depoimentos da CPI, isso ficou bem claro, mas muito claro, que houve um desleixo, no mínimo, desleixo, negligência do governo, na pior das hipóteses, na compra das vacinas, e estamos pagando muito caro por isso hoje. A segunda e a terceira juntas é distanciamento social e o uso da máscara, que nós temos visto os esforços de alguns governadores, mas o governo federal tem, desde o início da pandemia até hoje,
insistido em provocar e estimular aglomerações e o não uso de máscaras. Que também isso está sendo basicamente comprovado já até agora na CPI. Mas, senador, assim, a gente tem declarações, está tudo gravado, tem o presidente Jair Bolsonaro falando da gripezinha, tem ele indo para manifestação, participando de aglomeração, sem máscara, tem os filhos dele falando sobre o uso de máscara, enfim, tudo isso já é de conhecimento de todo o país e isso está, enfim, todo mundo sabe disso, todo mundo já estava acompanhando isso. Por que uma CPI? O que é que essa CPI pode fazer na prática? Juntar essas provas com essas outras informações, tentar apurar alguma responsabilização até criminal. O que é que pode ser feito para que a população entenda? Porque muitas vezes a CPI é só mais um palanque, né? As pessoas que não acompanham o dia a dia da política pensam isso. Não, isso aí é só para político aparecer. O que é que na prática pode acontecer para a gente melhorar essa situação? Como a CPI tem um efeito jurídico forte, ela vai ser o seu relatório final vai ser encaminhado ao Ministério Público apontando determinados crimes que teriam sido feitos por quem quer que seja, ou o presidente da República, ou o ministro da Saúde, ou, se for o caso, um governador, um prefeito. E como ela tem essas consequências e o convidado vai à CPI convocado, sob juramento, e não pode mentir nem se omitir, a verdade vem à tona com mais clareza. E eu diria até que só o fato do início da CPI e a perspectiva de início, nós já tivemos algumas mudanças importantes de atitude do governo. Por exemplo, ele já substituiu o ministro da Saúde, que era o general, que não entendia absolutamente nada do assunto, não sabia nem o que era o SUS, e levou o Brasil ao número recorde de mortes no mundo pela sua ineficiência, incompetência e omissão. Já mudou para um médico, já é um momento um pouquinho melhor. Não é tudo aquilo que nós queremos, mas é bem melhor. É um médico que está antenado no que a ciência diz. Mudou o ministro das Relações Exteriores, que era um grande empecilho. Já que nós não temos produção do tal IFA, que é matéria-prima, o componente ativo, farmacêutico ativo, que é a base da vacina, temos que importar. O ministro foi um problema na nossa vida. E continua tendo consequências, porque o maior fornecedor de IFA do Brasil, ou o único, é a China. E o ministro desnecessariamente, aí justiça seja feita, criou vários atritos desnecessários com a China. E até recentemente o próprio presidente também. E o ministro tinha até pedido a expulsão do embaixador chinês no Brasil. Então nós estávamos com dificuldades diplomáticas seríssimas no momento em que nós precisamos mais do que nunca da diplomacia brasileira agindo em outros países. E agora, por exemplo, está evidentemente assustando todos, o próprio novo ministro da Saúde, a perspectiva de que, mesmo que não ache, primeiro há um medo de impeachment que eu acho que não vai ocorrer. Acho que não seria salutar para o Brasil hoje. Mas mesmo que não haja impeachment, de que venham a ter processos, as autoridades que fizeram esse erro, venham a ter processos criminais sérios depois de deixar o mandato. Agora, senador, o senhor falou nessa questão. As testemunhas, elas são obrigadas a dizer a verdade. Na última quarta-feira, a gente teve o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, e durante o depoimento, vários senadores disseram que o depoimento dele foi o que mais se distanciou da verdade, né? Para não falar um outro termo. E mesmo com o pedido de prisão, enfim,
isso ficou por ali mesmo, né? Ele saiu de lá. Isso não pode causar até um precedente perigoso para que os outros depoentes se sintam à vontade de chegar na CPI e dizer o que quiserem, porque sabe, vão sair de lá sem menor problema. Olha, eu acho que o presidente da CPI foi muito cauteloso a impedir que houvesse uma ordem de prisão para o secretário, para o ex-secretário. Porque ele deu uma, chamaria de lição de moral. Nenhum de nós, eu, por exemplo, com certeza não, e a maioria dos colegas, quer prender ninguém. Eu não sou advogado, não fui advogado, não sou juiz, não sou policial, e não tenho vocação para prender ninguém. Mas ficamos bastante irritados com cinismo do depoente naquele momento e, com certeza, não gerou na prisão por intervenção do presidente. Mas causou, como o presidente da CPI disse a ele mesmo, uma desmoralização e uma depreciação da personalidade, da imagem desse rapaz tão forte, que foi e que está sendo, com certeza, um castigo maior do que a própria prisão. Agora a gente tem na agenda da CPI os próximos depoimentos que são considerados extremamente importantes, talvez os mais importantes, né, como o ex-ministro Pazuello, o Ernesto Araújo também. O que o senhor espera desses dois depoimentos? Com certeza são dois depoimentos que vão, eu acho que, trazer à luz explicitamente tudo isso que já está praticamente comprovado até hoje. O ministro Pazuello, evidente, é o... Depois do presidente, eu falo isso. Já hoje, com certa convicção. Até outro dia eu não falaria, antes da CPI, com tanta convicção, que é o grande responsável depois do presidente, porque eu não saberia dizer com tanta convicção se o presidente é quem estimulava, que estimulou todos os erros do ministro e do Ernesto Araújo, ou ele fazia simplesmente aquilo que ele disse um dia. Ele manda e eu obedeço simplesmente assim. Parece que é isso. Ele manda e o presidente... Mas essa era uma linha direta do presidente com ele, e ele era diretamente responsável por as ações. Hoje, por exemplo, no depoimento do diretor da Pfizer, nós soubemos que o presidente da República nenhuma vez, e o ministro da Saúde, o diretor da Pfizer, o conheceu 2 vezes, só não compareceu a nenhuma das reuniões de negociação, e conheci 2 vezes rapidamente, só cumprimentando. Veja o desleixo diante da vacina que o Brasil todo esperava e que salvaria tantas vidas, sequer comparecer às reuniões para entender o que estava acontecendo, ou tentar apressar, ou dar um desfecho àquelas negociações. E o ministro Ernesto Araújo, por ter transformado, no momento mais grave da pandemia, o Brasil num pária internacional. Ele brigou com a China, brigou não com os Estados Unidos, mas com o novo presidente americano, que fez campanha para o outro, que perdeu para o Trump, explicitamente. Ele e o presidente Bolsonaro brigaram com a Merkel, xingaram a mulher, ofenderam a esposa do presidente francês. Então, o Brasil ficou isolado, completamente isolado, sem ter a quem recorrer. Então, essas duas coisas, esses 2 homens, são 2 dos principais condutores desse desastre que nós chegamos. Senador, a gente tem a participação aqui no Conexão Assembleia do deputado Heitor Ferrer, que quer fazer uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar. Meus cumprimentos ao senador Tasso Gereissati e à jornalista Kézia Diniz. Senador, eu tenho acompanhado os depoimentos da CPI e da Covid. Depoimentos esclarecedores, os senadores
atuando de maneira muito inteligente no sentido de buscar a verdade. Eu considero uma CPI histórica para o país. Eu pergunto ao senhor qual a perspectiva de benefício prático, além das investigações que estão sendo feitas, o benefício prático que a CPI pode trazer ao povo brasileiro no que diz respeito à celeridade da vacinação anti-Covid, já que nós estamos muito atrás de muitos países e isso é um complicador para o combate à pandemia e ao sorgimento da nossa economia. O senhor acha que a CPI pode contribuir para acelerar o processo de vacinação dos brasileiros? Muito obrigado, Heitor. Queria agradecer muito a sua pergunta, a alegria de revê-lo, embora que remotamente, mas é sempre um prazer revê-lo, ouvi-lo. E Kesi é um político que eu tenho uma admiração especial, o Heitor Ferrer. E dizer para ele o seguinte, que eu já tinha mais ou menos falado com a Kesi o seguinte, que depois de que nem iniciou a CPI, mas se anunciou a CPI, nós conseguimos duas coisas práticas, que é a mudança do ministro da Saúde e do ministro das Relações Exteriores, dois dos principais responsáveis por isso que está aí. Entrou o ministro da Saúde novo, médico, que conhece o assunto, sabe o que é o SUS, sabe o que é uma vacina, sabe o que é uma epidemia, e alguns avanços ele já fez. Por exemplo, hoje nós já vemos uma campanha na televisão conscientizando a população o uso de máscara, afastamento social, etc. Apesar que sempre ele, o presidente, pessoalmente vai e contraria essas recomendações, fazendo aglomerações, não usando máscara no meio de uma multidão, etc., etc. Também temos hoje um empenho especial das áreas de governo, porque ele está sendo responsabilidade juridicamente pelo número de mortes que o Brasil tem e pelo atraso da vacina, que já está claro que foi responsabilidade do governo, nos depoimentos da CPI. Não sei se chegou a ver o depoimento, o Heitor chegou a ver o depoimento do diretor da Pfizer, conjugado com o depoimento do ex-secretário de comunicações do governo, que prova isso, um casa ou descasa com o outro. O empenho do governo, a gente vê pelos defensores do governo CPI, extraordinário em apressar nem tanto, porque nós já perdemos o primeiro trem. Agora é de dar maior volume ao número de vacinas, o maior volume possível ao número de vacina, e, ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo, tentar antecipar essas vacinas, porque em outros países, como os Estados Unidos, provavelmente, em pouco tempo, julho talvez, agosto, não sei, pode começar a sobrar vacinas, e essas vacinas poderão ser encaminhadas para outros países, como o Brasil, por exemplo. E também a pressionar de uma maneira mais democrática, não deixando só na mão do presidente da República, não deixando só na mão do ministro da Saúde ou do Ministério de Relações Exteriores, as embaixadas estrangeiras, que estão agora com mais boa vontade, quando negociam, no caso aí, com o Congresso e com outras entidades, em que eles sentem que estão negociando com a sociedade brasileira e não com um governo, vamos dizer, exótico, que está fora do mundo, isolado do mundo. Isso tudo tem ajudado a apressar ou pressionar mais todas as instituições para trazer mais vacinas e tentar trazer no menor tempo possível.
Senador, o senhor tem sido apontado como uma das vozes de maior experiência, né, no Congresso Nacional, na política como um todo, pela sua trajetória, 3 vezes governador, senador em segundo mandato, sempre muito sóbrio, com afirmações sempre muito ponderadas. Eu queria saber se a gestão da pandemia estivesse nas suas mãos, o que o senhor teria feito diferente do que foi feito pelo governo federal? Qual seria o caminho? Olha, Kézia, é difícil dizer, eu não gosto assim de ser engenheiro de obras prontas, mas eu acho que qualquer administrador hoje, e qualquer ser humano, teriam dois fatores que diferenciariam do atual governo. Ter consciência da gravidade da pandemia quando ela apareceu, e não menosprezar. Às vezes a gente percebe que, principalmente o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele tem uma boa convivência com a morte. E isso alguns psiquiatras até explicam. Mas teria, com certeza, a consciência da gravidade da pandemia. Diante disso, o sentido de urgência. Como o presidente desprezou e despreza até hoje a gravidade da pandemia, ele não tem sentido de urgência nenhum. Então, as coisas estão sendo deixadas para lá. Então, essas duas coisas, independente de acreditar em coisas diferentes. Eu acho que o presidente acredita na tal, desde o início, ele foi numa linha de pensamento que existia, e hoje não existe mais no mundo, que todo mundo ia pegar o vírus, portanto, era a tal da tese de rebanho, todo mundo pegava o vírus, alguns morreriam, porque tinha que morrer mesmo, e a vida continuava, e a economia continuava. Esse é uma linha de pensamento completamente diferente do meu. Eu valorizo enormemente cada vida. Então, haveria essas diferenças fundamentais. Não sei, porque, como eu disse, ser engenheiro de obras feitas é fácil, mas, com certeza, essas 3 visões, sentimentos e princípios eu teria completamente diferente. Senador, a gente, além da pandemia, e também agravado, claro, pela pandemia, a gente vem passando por uma crise econômica. Quanto mais rápido a gente vacinasse, por exemplo, mais rápido se tomaria a ofensiva de retomada do crescimento econômico. Aconteceu o contrário. E agora a gente tem que recuperar esse tempo. Mas tem uma palavra importante em economia e que não é nem um pouco economês. Chama-se confiança. Não há uma credibilidade da política econômica desse governo. E eu vou mais longe, só da política econômica, da política de uma maneira geral, que inclui aí a pandemia. Até hoje havia um suspense muito grande ainda há, quando nós vamos ter a vacina, qual a quantidade, surgiram informações falsas, o ministro da Saúde mentiu constantemente, o ex-ministro, etc. E o Brasil ficou numa insegurança muito grande. E essa segurança é uma única razão, essa falta de credibilidade. E também o déficit fiscal da alta do dólar. E o combustível, por exemplo, que você citou, está tão alto por causa do dólar. E vários insumos que encarecerem é por causa do dólar. São todas razões internas. Não existe uma razão externa que justifique o dólar tão alto. Então, você precisaria de confiança e colocar um plano econômico de médio prazo, que nós não temos, de recuperação da economia pós-pandemia. Não só na visão fiscal, mas na visão tributária, reformas, etc. Se fala muito em 2 coisas, por exemplo. Reforma tributária. Até hoje nós não temos o projeto de reforma tributária do governo.
Tem do Congresso, aliás, tem duas. Um da Câmara e outra do Congresso, e outra do Senado. Não existe nenhuma do governo. Fala-se em reforma administrativa. Nenhum projeto de reforma administrativa para o governo. E assim por diante. Então, ter um rumo para dar ao país, muitos desses problemas serão resolvidos, reconquistando a confiança. Senador, agora eu quero falar um pouquinho sobre política, né? Porque o seu nome foi citado, o senhor já tinha dito até em entrevistas que o senhor já estava pensando em devagarinho, mas aí o seu nome foi citado dentro do próprio PSDB como um possível candidato para as eleições do próximo ano. Tem 1 ano e meio aí ainda para a gente aguardar esses desdobramentos, mas como é que o senhor está participando dessa articulação? O senhor já tem falado também que é preciso encontrar um momento de união para evitar essa polarização que tem sido tão danosa para o país. Como é que o senhor está se comportando? Como é que o senhor está conversando? Olha, eu não tenho uma obsessão de ser candidato a presidente. E nunca digo, não propriamente nunca, mas nesses últimos 10, 15 anos, nunca me passou pela cabeça, sequer passou pela cabeça ser candidato à presidência. Mas nós estamos numa circunstância de ter que optar entre Bolsonaro e Lula daqui para frente. Eu não acredito na política econômica do Lula, que foi implantada no segundo governo Lula, e eu sempre ressalto, no segundo governo Lula e no governo Dilma. Vai nos levar a outra situação economicamente péssima, principalmente na questão fiscal. Bolsonaro eu não preciso nem falar, não é só economia, é tudo. Filosoficamente, a maneira de ver a vida é completamente diferente daquilo que eu acredito ser humanitário, pelo menos. E diante dessas duas opções, e repetir esse momento de ódio que o Brasil vive, em que você tem ódio da direita e ódio da esquerda, e é ódio contra ódio, e as pessoas de bom senso, equilibradas, que querem paz e trabalhar, ficam fora da discussão, porque ficam no meio desse tiroteio de ódio. Acabar com isso, acabar com essa polarização em que o Brasil está se dividindo ao meio. É facilmente constatável que é necessário que os candidatos que não estão nessa linha de radicalização, nem do lado nem do outro, se unam para poder ter chance, em nome do país, de participar, de chegar no segundo turno. E dentro do meu próprio partido havia uma certa divisão, e há uma certa divisão, e meu nome foi colocado pelo presidente do partido como um articulador, vamos dizer assim, em função, como você falou, da minha longa vivência política, de ter relacionamento com vários políticos, de tentar fazer essa aglutinação. Só aí tem sentido uma candidatura em que haja desprendimento, haja a visão do que é o melhor para o país e os projetos próprios ou pessoais fiquem para depois. Mas seria possível, por exemplo, uma chapa Tasso-Ciro em nome dessa união, pelo menos de sua parte? Eu tenho admiração pelo Ciro, tivemos uma linda história no estado do Ceará juntos, eu acho que fizemos história no estado do Ceará, mas eu não acredito que seja viável. Primeiro, dois cearenses, um como presidente, outro como vice, seja qual seja a posição de um ou de outro. E o Ciro, tanto tempo que luta por isso, que não entendo ser nem possível, nem desejável
que faça com que ele desista desse seu sonho. Mas o senhor apoiaria o Ciro como o senhor apoiou em uma outra eleição, mesmo contra o seu partido? Se fosse, como eu digo, meu sonho como brasileiro é que haja uma candidatura de consenso do centro. Não precisa ser unânime, mas que seja de consenso e reduza consideravelmente o número de candidatos. Senador, o senhor sabe que eu passaria aqui 2, 3 horas conversando, né? Porque tem muito assunto. Inclusive, eu queria falar ainda da questão do saneamento, porque, enfim, o senhor está fazendo um trabalho importante no novo marco legal de saneamento, né? E o senhor que tem uma história aqui, quanto governador do saneamento aqui no Ceará, tem vários outros assuntos, mas eu queria pedir só para o senhor falar um pouquinho como é que está o marco legal de saneamento, o que é que a gente tem de novidade para a gente encerrar. O marco legal, acho que também é um marco, é um ponto de inflexão no saneamento do Brasil, que é uma das maiores vergonhas nacionais, a termos no século XXI, mais da metade, quase a metade da população pisando no esgoto. Mas eu acho que as consequências do novo marco legal já começam a ser sentidas. No Rio de Janeiro é um exemplo enorme, que foi a privatização da SEDAI, em que o governo do estado do Rio teve um lucro enorme e os investimentos vão começar a acontecer na área do Rio. Aqui no Ceará também tenho notícias, assim, que eu tenho notícia de que o governo do estado e algumas prefeituras já estão promovendo uma série de associações ou alianças com grupos privados para viabilizar os investimentos necessários para que a gente atinja a meta de saneamento até 2033. Senador, agora sim, para encerrar, porque eu sei que a sua agenda é corrida, tem muita CPI aí pela frente, mas eu queria saber, acho que é uma curiosidade de todos nós, cearenses, que estamos enfrentando essa pandemia também, como é que o senhor está se protegendo da pandemia? Você tem ficado mais em casa? Como é que o senhor está fazendo escapar? Em casa, eu saio só, ultimamente não, já há algum tempo, a primeira parte eu fiquei em casa, sem sair de casa, agora eu saio de casa, venho até meu escritório, mas não tenho contato com mais ninguém, fico só no escritório. E quando entra alguém na minha sala, que não entra muito pouco, com máscara, eu sou ajuizado. Ai, que bom. Senador, não tenho nem como agradecer. Muito obrigada por abrir um pouquinho da sua agenda aí para compartilhar um pouco do seu conhecimento com todos nós cearenses, né, através do Conexão Assembleia. Muito obrigada. Eu que agradeço, quer dizer, é um prazer revê-la novamente.